Olá, caro aluno, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui mais uma vez, professor Cláudio, inicialmente agradecendo a todos vocês por estarem acompanhando e acessando os nossos vídeos da série Química Orgânica 2 e a você que visita este canal e que ainda não acessou os meus vídeos, que possa, ao longo deste tempo, estar voltando aí às nossas aulas de aldeídos e cetonas, acidez de ácidos carboxílicos, derivados de ácidos carboxílicos, para que a gente não possa perder aí esta caminhada diante desses conteúdos mais voltados para a química de compostos carbonílicos. Bom, neste dia nós vamos falar um pouquinho dos enóis e dos enolatos. Estamos aí nos aproximando aí, do estudo das químicas das reações que envolvem carbono alfa, E antes de iniciarmos essas reações de adição de enolatos e enóis, precisamos entender um pouco do que são essas espécies intermediárias, enóis e enolatos. Bom, inicialmente, de forma introdutória, vamos lembrar um pouquinho dos nossos vídeos anteriores. Nós tínhamos aqui os aldeídos e as cetonas, e estudamos um pouquinho das suas reações, envolvendo aí a reação de um aldeído ou uma cetona com um nucleófilo. Também estudamos a reação de derivados de ácidos carboxílicos com nucleófilo. Basicamente, qual é a diferença dos dois mecanismos? O mecanismo de aldeídos e cetonas é mecanismo de adição nucleofílica. E derivados de ácido carboxílico reagem por substituição nucleofílica. Bom, observa que a diferença que existe é exatamente esse átomo Z, esse grupo Z aqui, que por ser um grupo abandonador, dirige essas reações de derivados de ácido carboxílico como reações de substituição nucleofílica. Nesse novo cenário entra aí em xeque dois intermediários, o enol e o enolato. Tá? O enol e o enolato que são originados, a partir aí da remoção do hidrogênio do carbono alfa. O que é o carbono alfa? É o carbono que está ligado aqui, vizinho ao carbono da carbonila. Este carbono a gente chama de carbono alfa, e o hidrogênio ligado ao carbono alfa é o hidrogênio alfa. E aí, existe aí a formação no meio reacional de um desses dois intermediários, dependendo do meio reacional, você vai ver depois, tá? Mas o importante para sabermos agora é que diante de um composto carbonílico, a possibilidade de formação de dois intermediários, ou o enol ou o enolato, e que tanto o enol quanto o enolato podem atuar como nucleófilo, reagindo como eletrófilo. Então você observa aqui que tanto enol quanto enolato podem atuar como nucleófilo, reagindo como eletrófilo, gerando aqui uma nova espécie. Tá? Bom, ainda dentro dessa ideia dos enóis e enolatos, falando aqui um pouquinho dos enóis, nós observamos que quando você tem um equilíbrio entre cetona e enol, a gente vai estabelecer aí a nomenclatura, a existência de um equilíbrio ceto-enólico. Tá? E essas duas espécies, tanto a forma ceto quanto a forma enólica, nós vamos classificá-los como tautômeros, que nada mais é do que isômeros constitucionais. Você lembra que isômeros constitucionais são aqueles isômeros que possuem conectividades diferentes. Então, você observa aqui a forma ceto e a forma enólica. E aqui você observa claramente que na forma ceto você tem a carbonila ligada a um carbono alfa com o hidrogênio alfa, em equilíbrio com o carbono dupla carbono. Olha, observa que a formação da ligação dupla entre o carbono da carbonila e o carbono alfa. Aqui não há mais hidrogênio alfa agora não existe. Agora tem um hidrogênio aqui, uma hidroxila. Então, uma hidroxila ligada a carbono de dupla não é álcool, é um enol. E ele está em equilíbrio com a forma ceto. Possui a mesma forma molecular, só que conectividades diferentes. Então, são tautômeros, são isômeros constitucionais em equilíbrio. E, geralmente, o equilíbrio ele favorece a forma ceto, para a maioria dos compostos carbonílicos. Tá? Então, você vai observar aqui em dois exemplos onde a forma ceto ela está
predominante no equilíbrio quando eu comparo com a forma enólica. Tá vendo? Aqui, como há a existência de 2 hidrogênios alfa, então a possibilidade de 2 enolatos. Tá vendo? Mas ambos os enolatos são formados em baixa concentração quando eu comparo com a forma ceto. Tá? Cláudio, então quer dizer que toda vez no universo a forma ceto ela é a mais favorecida no equilíbrio? Nem tudo, né? Então, há compostos como os compostos 1,3 dicarbonílicos, onde a forma enólica ela é favorecida. Justamente porque é na forma enólica, está aqui, ó, eu tenho aqui a 1,3 de cetona, né? 1, 2, 3 de cetona. Hidrogênio alfa bem ácido é esse hidrogênio aqui, ó, esse hidrogênio aqui do meio. Então você observa aqui que a forma cetônica aqui e a forma enólica estão em equilíbrio, tá? Por que uma nova espécie aqui em equilíbrio? Porque esse enol formado pode ser tanto de um lado como de outro, tá? E eles são estabilizados porque eles têm presente na estrutura uma conjugação, né, que permite uma maior deslocalização eletrônica, ó, C, dupla C, simples C, dupla O. Então há uma conjugação aqui envolvida. E além dessa conjugação, uma ligação de hidrogênio intramolecular. Tá vendo? Está bem representada aqui. Então, tudo isso confere a esta estrutura enólica uma maior estabilidade e uma maior porcentagem no equilíbrio para esta classe de compostos. Praticar um pouquinho aqui. Converter cada composto abaixo na sua forma enólica ou cetônica. Então, olha só. Vou chamar aqui minha canetinha. Então, observa. Aqui eu tenho a cetona. Como é que eu faria o enol para esta cetona? Bom, basta você entender que como é formado aqui o enol. Coloca aqui uma seta dupla. Né? Então, você vai ter o seguinte. Bom, localiza o hidrogênio alfa. Então, pode ser esse ou pode ser esse, a molécula simétrica. Então, está aqui, ó, dupla O. Tá? E você vai fazer o seguinte, você vai remover um hidrogênio daqui, vai ficar CH2, né? E esse par de elétrons quer formar uma dupla aqui, ó. Então você vai fazer o seguinte, opa, deixa eu melhorar essa situação aqui, ó. Eu vou só representar aqui de uma forma mais clara para vocês. CH2, hidrogênio, né? Vou chamar minha borrachinha. Pronto, então olha só, vou apagar isso aqui. Pronto, então observa. Eu tenho essa estrutura aqui. Eu preciso de um hidrogênio alfa. Já coloquei ele aqui em evidência. Aqui, ó, hidrogênio carbono alfa. Então, como seria o enolato dessa estrutura? Basta que você esqueça aqui esse hidrogênio e promova aqui em equilíbrio, né? Em equilíbrio, uma dupla no carbono, ó, carbono alfa e o carbono da carbonila. E aqui no lugar de carbonila você coloca uma hidroxila. Olha aí que legal. Tá vendo? Essa é a forma enólica. A mesma coisa vai acontecer com a estrutura C aqui, ó. Você vai ter em equilíbrio aqui, que eu já vou fazer direto. Você vai observar o seguinte: carbono alfa está aqui, carbono alfa está aqui. Carbono alfa 1 é igual a esse outro carbono alfa? Não, não é igual. Você observa que aqui tem um grupo C6H5. Então o que é que a gente faz? Vamos escrever dois enóis. O primeiro eu vou fazer assim, ó, C6H5, ó, dupla, e aqui OH, e o restante da molécula fica igual. Não está muito bonito, mas tudo bem. Ô Cláudio, o outro enolato? Bom, o outro enolato é exatamente esse aqui, ó, C6H5, OH, onde tem carbonila vira OH, tá vendo? E aqui, ó, dupla ligação. Olha aí que legal. Dupla ligação. Olha aí. Então, enolato de um lado, ó, C dupla C de um lado e C dupla C do outro, porque eu tenho dois carbonos alfa diferentes. Tá bom? Aqui eu só tinha esse é igual a esse, ó. Esse carbono alfa é igual a esse, então permanece um só enolato formado. Esses dois aqui, é interessante que eu já tenho um enol, ó, C dupla C OH. Então, como é que a gente converte em forma cetônica? Então, é simples também, é um processo contrário, mas dá para fazer. Ó, a gente vai manter o esqueleto da molécula, né? Bonito, assim como eu estou desenhando. Aqui no lugar de C dupla C não vai ter mais, tá vendo? Ó? Porque não tem C dupla C no composto cetônico.
E no lugar do OH a gente vai colocar o quê? C dupla O. Então esta é a forma cetônica. Olha aí que legal. Da mesma forma aqui, ó. No lugar do OH, eu vou estabelecer um grupo carbonila, ó, C dupla O. Aqui tem dupla porque é da estrutura, aqui um grupo metila. Então aqui, ó, não vai ter ligação dupla, tá bom? Entre o carbono alfa aqui e a carbonila. Então é bem fácil transformar da forma enólica para cetônica e da cetônica para enólica, ok? Bom, observa agora isso aqui, ó. Eu tenho um processo de tautomerização, que é exatamente essa conversão de um tautômero em outro. Então, de uma forma ceto para uma forma enólica, tá? E ela tanto pode ser catalisada por ácido como por base. Vou mostrar aqui primeiro, né, a catalisada por meio ácido, tá? Não tem nada demais. Você vai observar que ela envolve somente protonação e desprotonação, tá bom? Onde todas as etapas são reversíveis. Então aqui, ó, na primeira etapa nós temos a protonação da carbonila em meio ácido, tá? Aqui uma possível estrutura canônica escrita. Depois a água que foi liberada aqui, ó, ela vai atuar como base, abstraindo o hidrogênio do carbono alfa, tá? O pazinho de elétron ele migra aqui, ó, estabilizando essa carga positiva e gerando o meu enol, reconstituindo o catalisador. Olha aí que coisa legal. Já em meio básico, o que ocorre? A base abstrai o hidrogênio do carbono alfa, gerando essa estrutura, tá bom? Eu chamo de, a priori, enolato. E depois uma fonte de próton no meio, que é a água, né? Foi liberada aqui no início, ó. A água formada aqui, ela agora vai ser fonte de próton, gerando aqui novamente um enol em meio básico. Então você observa que uma tautomerização ela pode ocorrer tanto em meio ácido quanto em meio básico em etapas de protonação e desprotonação. Falando especificamente de enolatos, né, quando você remove um hidrogênio alfa carbonílico, né, alfa carbonílico, em meio básico, por meio de uma base, você está gerando enolato. Aqui um exemplo claro, onde você tem um composto carbonílico, uma base removendo o hidrogênio alfa carbonílico, gerando este ânion aqui, que eu dou um nome específico para ele de enolato. Tá? Aqui eu dou alguns exemplos, tá? Onde eu tenho aqui um aldeído. Esse aldeído tem um hidrogênio ligado ao carbono alfa, tá vendo? A base remove esse hidrogênio do carbono alfa, gerando aqui a minha estrutura, que é o enolato. E aqui eu tenho uma cetona, onde a base também remove o hidrogênio do carbono alfa, gerando este ânion aqui, chamado de enolato. Bom, gente, a grosso modo a formação do enolato é uma reação do tipo ácido-base, então não estranha, tá? Aqui eu tenho composto carbonílico como ácido, B uma base genérica, gerando aqui o enolato, que nada mais é do que uma base conjugada, tá, do composto carbonílico, tá bom? Aqui eu coloco mais uns dois exemplos, onde eu não tenho aldeído e não tenho cetona, mas eu tenho ésteres, não tem problema, tá? Eu tenho esses hidrogênios aqui, o pK na casa de 25, tanto para éster quanto para nitrilas, tá? Novamente a base remove o hidrogênio do carbono alfa, gerando enolato. Tá vendo? Ó? A base removendo o hidrogênio do carbono alfa, gerando a sua respectiva base conjugada, que a grosso modo a gente dá o nome de enolato. Aqui, uma dicetona, já vistas em slide anterior, tá? Onde a base remove esse hidrogênio do meio, aí, olha só. O hidrogênio aí do meio ele é o hidrogênio mais ácido dessa molécula, tendo em vista que a sua carga negativa, né, a sua base conjugada, é deslocalizada por ressonância, tanto para um lado quanto para o outro. Ela é bem deslocalizada essa carga, tá? E observa que esse ânion gerado, a gente dá um nome a ele de enolato. Não tem aí nenhum mistério, tá bom? O que a gente observa? Que dentro da química orgânica, a gente tem alguns compostos que possuem esse hidrogênio alfa ácido, como amidas, nitrilas, ésteres, cetonas, aldeídos, tá? Diésteres, dinitrilas, né? Cetoésteres e dicetonas. Observa que a dicetona aqui, ela é mais ácida do que uma cetona, né? Observa que a deslocalização da carga aqui, se você pensar aqui em termos de base conjugada, o enolato formado de uma cetona tem uma carga deslocalizada por ressonância, mas essa carga no dicetona ela é bem mais deslocalizada, né? Essa carga. Então,
A grosso modo, hidrogênios em carbono alfa, né, carbonílicos, ou de nitrila, porque ambos são grupos retiradores de elétrons por efeito de ressonância, vão dar uma acidez considerável para estes hidrogênios. Então, observa que a formação do enolato nada mais é do que uma reação ácido-base, e a força da base determina a quantidade de enolato. Tá? Nós já tínhamos visto em aulas anteriores que o equilíbrio ácido-base, né, ele se desloca sempre no sentido do ácido conjugado mais fraco. Então, você observa aqui, por exemplo, que diante de uma reação genérica com uma cetona, aqui onde o pK está aqui na casa de 20, né, existem bases que não vão conduzir bem a enolatos. Né? O hidróxido vai gerar um ácido conjugado com pK de 15. Então, se a cetona tem um pK de aproximadamente 20, esse equilíbrio é deslocado para reagente. Etóxidos, tanto de sódio quanto de potássio, estão deslocando aqui para reagentes. Né? Observa que a conversão deslocada no sentido de enolato em maior proporção só vai ocorrer quando eu uso bases um pouco mais fortes. Né? Termotóxido de potássio, eu vou conseguir aqui de 1 a 10% de enolato. Hidreto de sódio, eu já consigo 100% de enolato. E LDA também 100%. Observa que os melhores resultados você vai encontrar usando hidreto e LDA. Por quê? Porque são estas espécies que vão acabar gerando ácidos conjugados, né, como o hidrogênio com pK de 35 e a amina com pK de 40, deslocando-se aí o equilíbrio para produtos. Aqui é a estrutura do LDA, para quem não conhece. Uma base forte não nucleofílica, o diisopropilamideto de lítio. Né? As reações com formação de enolato e LDA geralmente ocorrem na presença de THF-78, né? Onde esse equilíbrio se desloca no sentido dos produtos. Olha a diferença de pK do ácido da acetona aí, ó, 20 para do ácido conjugado 40. Então, um equilíbrio totalmente voltado para produto. E você me pergunta, Cláudio, que danado é THF? THF é o solvente da reação, tá? É um solvente polar aprótico. É o tetraído furano, está aí no cantinho da sua tela para apresentar a vocês. Então, solvente polar aprótico, LDA, equilíbrio aí deslocado no sentido dos produtos. Ou seja, da formação do enolato. E como é preparado o LDA? Simplesmente uma reação aí com butilítio, né? E diisopropilamina. Você consegue gerar aí o amideto e butano numa reação de ácido-base. Tá ok? Mas nada demais. Praticar aqui um pouquinho. Desenhar o produto formado quando cada material de partida baixa é tratado com LDA, em solução de THF. Aqui está TH, mas não é TH. Corrigir aqui em cima, ó. THF. Tá ok? Então observa aqui, ó. LDA vai formar enolato, é uma base, né? Então está aqui, vou desenhar ela aqui mais uma vez para você. O diisopropilamideto de lítio. Tá? Vamos rabiscar aqui um pouquinho. Então, ela é esse ânion aqui, esse amideto. Então, ela vai gerar o enolato. Então, para gerar enolato, preciso de hidrogênio no carbono alfa. Então, olha para essa estrutura aqui, de uma cetona. Aqui nesse ponto, tem hidrogênio? Não. Se não tem, então não vai gerar enolato aí. Aqui, tem hidrogênio? Tem. Então, quando o amideto reagir com um dos hidrogênios aqui, ó, ele tem 2, então vai gerar exatamente o meu enolato. Olha aí. Aqui, qual é o hidrogênio do carbono alfa? Esse aqui é o carbono do aldeído e aqui é o carbono alfa. Tem hidrogênio aí? Tem. Então, quando ele for removido pelo LDA, ele vai gerar aqui, ó, o meu enolato. Olha aí que legal. Aqui, qual é o carbono alfa? É esse aqui? Não. Carbono alfa é esse aqui. Tem quantos hidrogênios no carbono alfa? 3. Mas o LDA vai remover o quê? Vai remover 1. Então, é como se aqui tivesse CH2 e aqui o parzinho de elétron, formando aqui o enolato. Tá vendo? E aqui eu tenho, ó, esse carbono aqui, ó, aqui é o carbono nitrila, tá? Aqui é como se fosse C tripla N, tá ok? C tripla N. E aqui eu tenho carbono alfa. Nesse carbono alfa tem hidrogênio? Ó. Vamos lá. Carbono aqui tem uma ligação, 2, 3, está faltando um hidrogênio. Então, quando esse hidrogênio é removido via ácido base pelo LDA, você tem exatamente aqui, ó, a estrutura aniônica desta espécie. Então, estes são os produtos quando você tem cada um desses compostos tratados com LDA em solução de THF a -78, tá bom? Bom,
Os enolatos podem ser classificados como enolato cinético ou termodinâmico, tá? Quando você tem compostos carbonílicos não simétricos. Então, observa esse exemplo aqui. Se eu tratar, tá, a 2-metilciclohexanona, tá, com o LDA, pelo fato desta base ser altamente volumosa, tá, ela prefere abstrair hidrogênio do lado menos volumoso, menos impedido. Então, você acaba gerando esse enolato aqui, que é um enolato que é formado mais rapidamente, por isso que a gente classifica ele como enolato cinético, tá bom? Um enolato que é menos substituído, se você analisar, né, que esta dupla aqui ela é uma dupla que é trissubstituída. Quando você compara com a segunda possibilidade de abstração de hidrogênio alfa, agora do lado oposto, o lado mais impedido, o LDA não consegue abstrair esse hidrogênio, então você usa bases, né, menos volumosas, como hidróxidos ou alcóxidos. E aí você consegue gerar um enolato que é mais estável porque é mais substituído aqui. Ó. Ele é um enolato tetra substituído. Você não vê nenhum hidrogênio aqui ligado a carbono. De dupla, né? Então, este enolato é classificado como enolato termodinâmico. Então isso é legal, porque dependendo da base de escolha, eu posso gerar um enolato diferente do outro. Tá? Então, olha só. Como é que eu gero aqui um enolato cinético? Se eu usar LDA, solvente polar aprótico, como o THF, é uma baixa temperatura. Então eu vou sempre gerar o enolato cinético. Lembrando, isso vale quando as cetonas ou os compostos aí, eles forem não simétricos, tá bom? Já o enolato termodinâmico, quando a base forte for um alcóxido e o solvente polar prótico ou outros álcools à temperatura ambiente. Está aqui o exemplo, onde eu uso o LDA e eu gero o enolato menos substituído, né, menos impedido, vamos pensar assim. E quando eu uso um alcóxido, onde eu gero o enolato mais substituído. LDA, enolato cinético, etóxidos, ou qualquer alcóxido, enolato termodinâmico. Vamos praticar aqui. Qual enolato é formado quando cada cetona é tratada com LDA em solução de THF? Qual enolato é formado quando estas mesmas cetonas são tratadas com metóxido de sódio em solução de metanol? Então, fica fácil aqui responder, né? Você deve pensar exatamente isso. Em LDA eu tenho enolato cinético, o menos substituído. Então, vamos pensar aqui logo para o LDA. Nessa molécula aqui eu tenho esse carbono alfa e esse carbono alfa. Onde é que tem hidrogênio nos dois? Tem hidrogênio nos dois. Em LDA, ele vai abstrair que tipo de hidrogênio? O menos substituído. Então, quando o LDA abstrair um dos hidrogênios aqui, eu vou gerar exatamente aqui, ó, esse enolato aqui. Para esse exemplo, eu tenho esse carbono alfa e esse carbono alfa. LDA menos impedido. Então, ele vai abstrair o hidrogênio aqui, gerando um enolato neste lado, enolato cinético. Aqui, carbono alfa e carbono alfa. Onde é que ele vai abstrair? Do lado direito da tela, tendo em vista que é o menos impedido. Então, enolato menos substituído. Olha aí que legal. Agora, usando agora as condições de metóxido em solução de metanol, então inverte tudo. Os enolatos gerados não são os cinéticos, e sim os termodinâmicos. Bom, então vamos ficando por aqui, né, nessa primeira abordagem sobre a química dos enóis e enolatos, onde vimos claramente que a base que permeia esse conteúdo são as reações do tipo ácido-base, envolvendo um pouquinho de protonação, desprotonação, pKa, deslocamento do equilíbrio, mas eu creio que vai ser de grande valia essa nossa parte introdutória para que possamos compreender melhor a nossa próxima aula acerca das reações que envolvem aí o carbono alfa-carbonila. Um grande abraço a todos e até breve.